Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, aos Efésios 4:23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos, segundo velhos processos de observação. Rege a vida física, com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais, e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é a máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus e seus mensageiros de luz nos alcance, meus irmãos. Vamos dar continuidade
ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, e veremos os itens 64 a 68. Prece pelas almas sofredoras e prece por um inimigo morto. Vamos ler aqui o prefácio do 64. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, basta lembrar o seu modo de ação, como foi explicado anteriormente no capítulo 27, no item 9 e 18. Aquele que se compenetrou dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Já aprendemos, meus irmãos, que a prece não tem que obedecer fórmulas específicas, a fim de não ser recitada maquinalmente. O ideal é que seja criada segundo as circunstâncias, de modo a refletir claramente o pensamento de quem ora no momento da oração. Então, esse capítulo podemos entender como preces sugestivas. Há pessoas, não é, que têm dificuldade de se expressar. E essas preces são bem aceitas, porque faz um movimento de ação na pessoa. Portanto, orar pelos desencarnados, meus queridos, é ajudá-los na libertação dos sofrimentos que experimentam. É prática saudável, porque evidencia a bondade e a justiça de Deus. Podemos entender como um dever, como cristãos que somos, auxiliar o necessitado. É a caridade, né? A caridade no seu maior estágio é a caridade. Ficam mais aliviados com a lembrança e menos infelizes. A nossa prece exerce também um papel muito importante. Reanima os sofredores, incute-lhes o desejo do progresso, do arrependimento, dá-lhes esperança. Não é verdade? Então, a 65 é a prece que já entra, ele diz assim, inicia: Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, especialmente sobre a alma de... Aí a pessoa fala por quem ela quer orar. Fica assim fácil, mais fácil, não é? E depois a 66 é outra prece. Aí vem o 67, que é a prece por um inimigo morto. Um inimigo, olha só o título da prece, por um inimigo morto. Que o prefácio diz assim: caridade para com os nossos inimigos deve segui-los no além-túmulo. Meus queridos, aprendemos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo que amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, mesmo porque o contato com o inimigo é muito diverso do que o contato com um amigo, não é verdade? Amar os inimigos, então, podemos entender, é não guardar rancor, nem desejos de vingança, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. O espírita sabe muito bem que é preciso ser indulgente para com todos e que a maldade é um estado temporário. E sabe também que a morte apenas o livra
da presença material do seu inimigo, pois este pode ser perseguido com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Vejam só, é aí que acontecem as graves obsessões, porque nós já não estamos vendo o inimigo, ele já está invisível, está em espírito, fica mais fácil. E com Jesus e com a razão, Jesus adverte: reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. A seguir, meus amigos, ele diz aqui, é o 68, que é a prece: Senhor, quiseste chamar antes de mim a alma de fulano? Eu o perdoo que me fez e as suas más intenções a meu respeito. Possa ele arrepender-se de tudo, agora que não possui mais as ilusões deste mundo. É citar o nome da pessoa, mas o interessante é que seja em vida, quando ele ainda estiver zanzando por aqui pela terra. É perdoar, é não guardar rancor, não guardar vingança. Certo? É o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo e o que adverte Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. E assim, meus queridos irmãos, nós desejamos que Jesus abençoe a todos, que tenham uma semana de paz e de muitas alegrias, que sejam envolvidos pelo manto de Maria de Nazaré e que a paz esteja sempre presente em vossos lares. Recebam um grande abraço.